Aí rapidinho, agora sim. Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento da semana do Professor Mão na Massa 2.0, onde eu trabalho com despertar a sua paixão por ensinar, criando aulas mais interessantes que o Recreio. E queria reforçar, né, que hoje é a nossa última live de aquecimento e que o nosso evento começa nessa terça-feira. Então, se você ainda não garantiu sua inscrição, vai lá em ensinomaker.com.br/mão na massa. Então, boa noite, Elric, boa noite, Virgiana. Virgiana tem uma apresentação bem bacana para fazer amanhã na mentoria, né? E, bom, pessoal, é o seguinte, então, hoje a gente vai falar sobre esse professor, uma rota, um caminho, né, que vai falar sobre o que é necessário aí, né, para rumo à educação do século XXI, né? A rota que vai levar do caminho desde o professor tradicional até se tornar esse mediador de sonhos. E o que seria esse mediador de sonhos? Eu vou explicar melhor ao longo da nossa jornada. Bom, então é importante a gente entender, né? Antes da gente chegar no conceito ali do que seria esse mediador de sonhos, vamos entender lá o que é o nosso professor tradicional, né? Às vezes a gente fala muito, né, quando tá falando de mudanças na educação, mudanças de paradigmas, e existe quase um vilão nessa história, coitado, que é o tal do professor tradicional. Mas a gente tem que entender primeiramente, então, na base, né? Qual é o papel do professor, né? Qual é o papel do professor hoje e qual pode ou deve ser o papel do professor amanhã? Bom, na sua essência, o papel do professor é instruir e trazer informação, né? O professor, ele tem o seu valor porque ele, a princípio, tem uma informação que é única e que ele pode passar para instigar na nossa formação. E essa informação, a informação correta, né? Ela pode nos poupar tempo, ela pode nos poupar dinheiro, ela inclusive pode conservar melhor a nossa saúde, seja a nossa saúde física ou a nossa saúde psicológica. Então, o professor, ele veio, né, com essa proposta de trazer informações. Bom, o que muda na situação de agora, o que muda nas circunstâncias que a gente vive, né? O problema, ou a situação nem é um problema, na verdade, é só uma percepção, é que a gente vive um novo momento, né? E um momento onde a gente tem acesso a muita informação. Então, antes, o grande diferencial era você ter informação. A informação não era fácil, a informação não era acessível. Não era. O simples fato de obter informação já era ouro, né? Já era algo super diferencial. Se a gente parar para pensar na história, grandes revoluções vieram com relação a acesso à informação. Então, por exemplo, se a gente pega ali na história a invenção da prensa tipográfica de Gutenberg, foi uma grande virada na história. Por quê? Porque antigamente a forma das pessoas passarem informação, o ser humano já sabia escrever, mas a pessoa tinha que escrever o livro inteiro ali, na mão, o manuscrito e tudo mais. Então a dificuldade de disseminar essa informação era muito maior. E com a prensa, por exemplo, você conseguiu escalar isso e foi um primeiro grande ponto de virada da humanidade, né? De trazer esse acesso à informação. E uma outra grande revolução, com certeza, foi a internet. Então a gente sai desse paradigma, dessa história da informação vale ouro, para um momento em que a gente está atolado de informação. Na verdade, a gente vive com tanta informação que esse começou a se tornar um perigo, né? É tanta informação que a gente tem que tomar cuidado para não se afogar nesse universo de informações, que é tanta informação que a gente vai ter dificuldade, sim, de separar aquilo que é útil do que é inútil, da informação que é boa, da informação que é ruim, da informação que é verdadeira, da informação que é falsa. Fazer essa separação é o mais difícil e mais desafiador. Então, assim, o obter a informação
não é mais o grande diferencial, mas a informação certa, aí sim, ela é um grande diferencial. Então, assim, isso muda tudo. Muda a nossa dinâmica como sociedade e muda também a estrutura do professor. Por quê? Porque se a gente começa a pensar que só transferir o conhecimento não é o suficiente, né? Qual o papel ali nessa história, né? Saber direcionar esse aluno nesse universo de informações para que ele consiga construir algo e para ele ter essa informação certa, é a gente pensar em como o conhecimento que estamos passando, a informação que estamos passando, o direcionamento que estamos passando, é capaz de gerar transformação na vida do aluno. Eu vou repetir. Do que nós estamos ensinando hoje, o que é capaz de gerar uma transformação real na vida do aluno. E quando eu digo transformação real, eu não estou falando de, esse aluno vai estudar, ele vai adquirir esse conhecimento, ele vai ser ótimo para ele passar numa prova e no vestibular, porque esse vestibular e essa prova vai dar maiores chances dele ter uma vida próspera. Eu não estou falando disso, eu estou falando do conhecimento mesmo, da matéria que você ensina agora, o que essa matéria vai trazer de transformação real na vida do seu aluno? Essa é uma pergunta muito forte. Quanto mais a gente sabe o que a transformação é capaz de gerar, maior a chance da gente se comprometer com o processo. Então, assim, essa transformação ela vai além dessas provas vestibulares. Até porque a gente também está vivendo num momento em que passar numa universidade não é um grande trunfo. Eu vejo, isso é muito comum, eu vejo entre os professores de diversas áreas, escolas públicas, escolas particulares, né? É o grande objetivo, é o grande norte ali, né? Se uma escola fala que aprova 80% de alunos numa universidade federal, você fala, essa escola é boa. E se essa escola não aprova, essa escola é ruim. É simples assim. Só que, de novo, a gente também está vivendo sobre um grande paradigma, uma mudança de paradigma. Se a gente pega 20, 30 anos atrás, se você tinha um diploma, fechou, está garantido. É excelente. Você já está à frente. Só que hoje nem tanto. Eu já compartilhei minha história com vocês, por exemplo. Né? Que mesmo eu vindo de uma universidade federal, blá blá blá, foram 3 anos desempregado. E que essa história se repete cada vez mais. Eu tô falando que não é para fazer faculdade? Não tô falando isso. Faculdade ajuda, mas tem que ter essa desmistificação de que ela é a grande solução do mundo, e não é. Se a gente pega hoje empresas, por exemplo, de tecnologia, né, como a Google, como a Amazon, como o Facebook, hoje, no processo de seleção dos desenvolvedores dessas empresas, eles não pedem necessariamente um diploma de ensino superior. A pergunta que eles fazem é o que eles são capazes de resolver. Você consegue programar e você consegue fazer aquela demanda que eu estou pedindo? Sim, está contratado. Não, infelizmente a gente não vai ser possível estar com você. É simples assim. E a partir desse paradigma, não só por causa de empregos, mas até de outras circunstâncias, a gente vê sim que existem pessoas que às vezes só têm um ensino médio e já conseguiram galgar, né, ganhos financeiros maravilhosos, muito mais do que, sei lá, um juiz federal. Da mesma forma que a gente tem, né, pessoas que estão com diplomas na mão e que estão aí tentando encontrar o seu espaço ou ganhando menos, enfim. Né? Hoje a gente vive a maior época da geração nem. Né? Se a gente pega ali pessoas entre 20 e 30 anos, que são pessoas que nem trabalham e nem estudam. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que perceber esse paradigma. Né, esse paradigma que está acontecendo e preparar os alunos para uma outra coisa, não necessariamente para uma faculdade, como eu falei, nada contra a faculdade, inclusive existem só funções específicas que você só consegue fazer na faculdade, né? Eu não consigo ser um médico
só porque eu estudei muitos livros e tal. Não, eu tenho que fazer a faculdade de medicina. Ah, eu quero ser advogado, eu quero trabalhar com direito. Você precisa de uma OAB. E para você ter uma OAB, você também precisa de diploma. Para você ser um engenheiro civil ou vários outros tipos de engenharia, você precisa do CREA. Então, assim, essa formação, ela até no nível regulamentar, ela é necessária. Mas não é apenas isso, né? E aí, com esse advento, né, da gente pensar que o professor tradicional não é apenas a questão de trazer informação, olha só, a gente entra até num outro paradigma, porque além de ter um acesso imenso à informação, né, a gente ainda tem hoje, por exemplo, adventos de inteligência artificial que está cada vez mais entrando na escola. Por exemplo, tem uma empresa chamada Geek, que é muito interessante a proposta deles. Eles falam assim, eles têm uma espécie de listas de exercícios e tudo mais, é uma plataforma de ensino adaptativo que eles chamam. Então o aluno vai lá e faz um exercício. A partir do que o aluno está errando, o sistema vai buscando e trazendo os exercícios que é melhor para ele aprender. Então se ele está acertando vários exercícios fáceis, ele vai passar mais difícil e vai aumentando o desafio. Se ele perceber que o aluno está tendo dificuldades, ele vai mudando ali. Então a partir disso, ele consegue direcionar melhor o conteúdo para aquele aluno e consegue, por exemplo, trazer um ensino mais personalizado, porque às vezes eu vou ter um ritmo diferente de outra pessoa que está do outro lado, e aí o sistema consegue fazer isso. É muito louco que cada vez mais vão surgindo mais ferramentas, né, que são capazes de fazer isso, e aí fica sempre quando a gente fala de revolução, de robótica, inteligência artificial, de mudança de tecnologia, sempre vem a emblemática pergunta, né? Será que o professor vai ser substituído pela máquina, né? É sempre comum, né? Eu vejo alguns posts sobre isso, algumas conversas que acabam surgindo aí na roda dos professores, e essa é uma pergunta que deixa os professores extremamente desconfortáveis, né? Fala assim, poxa, como assim? A máquina não pode, nunca será, nunca fará, nunca será capaz de substituir o professor insubstituível. E assim, eu acho que depende. Eu acho que depende. Eu acho que em determinados casos a máquina pode substituir o professor. Eu acho real. Eu acho realmente que ela é capaz de fazer isso. Só que como é que a máquina vai substituir o professor? Se a gente está falando de um professor que simplesmente passa um monte de informações, que vai ali, né, trazendo esses paradigmas, eu acredito realmente que a máquina é capaz de substituir. Né, de ter um sistema que vai passando uns videozinhos, que vai instruindo os alunos, aí vai ter nessas plataformas adaptativas. Eu acho que dá. Eu acho que dá para substituir o professor. E aí, mas eu não acho, como eu falei, a resposta é depende. E em que ponto o professor ele se torna insubstituível? O professor ele se torna insubstituível quando ele consegue entender as necessidades individuais de cada aluno. Porque ele pode até entender as necessidades cognitivas. Como eu falei, a Geek consegue fazer a adaptação da plataforma, colocar os exercícios mais fáceis, mais difíceis. Mas existem outras necessidades. Necessidade afetiva, necessidade de pertencimento, necessidade de presença, que são coisas que é bem difícil de uma máquina substituir. De eu me entender e me conectar com outro ser humano. É isso. Isso realmente aí quando você entra nesse quesito, a profissão de professor se torna uma das mais difíceis de ser substituídas, de todas. De todas. Para a máquina chegar nesse nível, não vou dizer que é impossível, porque sei lá, né? Mas é altamente improvável. O que mais diferencia o ser humano hoje é a sua capacidade
de ser humano, né? O resto, as coisas parametrizáveis, as coisas previsíveis, a máquina faz muito melhor que a gente. E quantas vezes nós, professores, nos comportamos como máquinas? Plano de aula, fala, escreve no quadro, escreve no Meet, faz PowerPoint. A máquina. E se você está trabalhando como máquina, você vai ser substituído pela máquina. Então, vir esses novos adventos não é uma ameaça, é um presente. Porque aí o professor vai ser capaz de focar naquilo que realmente importa, que é a conexão com o aluno. Então é por isso que a gente vai largar o paradigma de professor tradicional. Nada contra o professor tradicional. Mas vamos dizer assim que ele já cumpriu o seu papel. E cada vez menos esse papel não se encaixa na sociedade atual. Então assim, e aí a gente vai para um outro caminho, né? Para um outro rumo, para uma outra jornada. Que é esse professor mediador de sonhos, né? Como a Jéssica tá falando aqui no Instagram, né? Que ela se identificou, né? Desde o momento em que ela quis ser professora, se identificou com essa ideia de ser mediador de sonhos. E o que é essa história de professor mediador de sonhos, né? A gente pode até pegar as palavras que estão ali, né? Mediador. Então, o papel dele muda. Mediar, direcionar. Estava falando nas outras lives aqui, né? Que um dos papéis do professor é direcionar. O professor não é capaz de andar pelo aluno. Ele não é capaz de percorrer a trajetória pelo aluno. Parece óbvio, né? Claro, Luan, óbvio, eu sei disso. Será que sabe? Porque quando você tenta jogar um monte de conteúdo para ele, mostrar nos mínimos detalhes, todo o passo a passo, todo o direcionamento, talvez essa mensagem não está tão internalizada assim. Parece sim que você está querendo caminhar por ele. O mediador, o que ele faz? Ele direciona. O aluno anda. O que ele faz? Ele só muda isso aqui. Muda a direção, muda para onde está apontando. Se a gente, eu sou de Brasília. Vamos supor que um avião está saindo de Brasília e vai para São Paulo. E aí ele tem que mirar nessa direção assim, sei lá, X graus, não sei. Se saindo de Brasília ele mudar, isso aqui, mudou isso aqui, Mudou isso aqui, ele vai parar lá no Nordeste. Mudou essa direção. Mudou esse ângulo, esse norte. Lá do começo, você vai parar em outro lugar, completamente diferente. Faz diferença? Total. Então, assim, é muito... E aí, como é que funciona, né? Tá bom, e o que é esse mediador? Mediador de sonhos. Eu tenho sonhos. Cada um de vocês que está no Facebook, no YouTube, no Instagram, também tem sonhos. E eu nem sei quem está aí do outro lado, mas eu garanto que os nossos sonhos são diferentes. Pode ser até muito parecido, mas são diferentes. E aí o professor ele tem que entender e se conectar com cada ser humano para ser capaz de direcionar as pessoas para o lugar certo, para o lugar que faz mais sentido para cada um. Então é esse o processo, né? E aí muda a perspectiva. Por quê? Porque o professor ele começa a se mostrar como uma espécie de atalho, e mais do que ele trazer resposta, ele tem que instigar esse aluno a fazer as perguntas certas. As perguntas certas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, esse um outro processo, um processo que a gente não está acostumado. Aí você fala assim, tá, Luan, mas esse papo parece meio filosófico, meio intocável, meio distante, né? E para mim, um exemplo claro
exemplo claro, né, do que significa essa, essa história de mediar sonhos são as feiras científicas. As feiras científicas, feiras de ciências. E é muito curioso, assim, na minha jornada, né, tentando compreender mais educação, criatividade, eletrônica, robótica e tal, eu fui me deparando, né, com as feiras científicas. Eu lembro que quando eu tinha feira científica na minha escola, nas escolas que eu passei, era uma coisa bem boba. Era, não sei, eram uns dias especiais que a gente ficava na sala, apresentava um projetinho lá aleatório. Nunca foi algo que foi muito marcante e nunca vi ser marcante para ninguém que estivesse próximo de mim. Ponto. Então nunca imaginei a feira científica como uma grande ferramenta de transformação na vida das pessoas. Até que eu conheci um professor chamado Gilberto Silva. O professor Gilberto Silva, já convidei ele aqui para uma live, não sei se quem estava aqui já participou da live que eu fiz com ele. Ele é de uma cidade chamada Abaetetuba, que fica no interior do Pará, fica a 2 horas de Belém, mais ou menos. E ele faz um trabalho fantástico. Ele começou a focar nessa história de feiras científicas e ele começou a coletar umas histórias que são surreais. Então, com essa história de feiras científicas, assim, uma história clássica dele. E como é que é essa? Como é que você? Qual é o paradigma, né, que norteia essas feiras científicas? Perguntas. Perguntas. Como assim perguntas? Ele fala assim, professor, como é que eu vou fazer um projeto de uma feira científica? O que eu vou fazer de projeto? E ele falava assim, procura um problema e você vai tentar resolver esse problema. Ponto. É isso. Então, assim, um problema que tinha lá na região, né? Poxa, a gente tá falando na região amazônica, né? E lá eles trabalham com um sistema de pesca de camarão, né? Isso é inclusive para a própria subsistência deles. E aí existe uma armadilha típica lá do Pará chamada matapi, que você coloca lá na água, eles deixam na água e aí os camarões entram. E aí uma menina chamada Regiane, né, que morava numa região ribeirinha, precisava pegar barco e ônibus para ir para a escola, demorava 4 horas para chegar na escola. Ela viu que um problema era que essa armadilha que o pai dela colocava para pegar os camarões para vender na feira, pegava todo tipo de camarão. Camarão grande e camarão pequeno. Os camarões pequenos eram ruins para venda, porque não tinha peso, o pessoal não queria. E também era ruim do ponto de vista ecológico, porque você pegava aqueles camarões pequenos, seriam eles que iam reproduzir depois, então você acabava atrapalhando o equilíbrio ecológico ali da região. E aí, esse era o problema. Esse era o problema de Regiane Alves. Só pra vocês terem uma ideia, a Regiane, ela nunca tinha saído de Abaetetuba. O sonho da Regiane era um dia visitar a grande cidade de Belém. Esse era o sonho dela. Caramba, pô, se um dia eu for muito privilegiado, eu vou visitar Belém, que ficava 2 horas de viagem. Essa era a realidade da Regiane. E a Regiane começa a trabalhar nesse processo do Matapi. E a solução é tão simples quanto óbvia daquele tipo de solução que a gente pensa, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Os buraquinhos que tinham para os camarões passar, eles eram menorzinhos. Ela simplesmente abriu mais essa armadilha de certa forma que os pequenos passavam e os grandes ficavam. Foi só isso. Mas é uma solução que resolveu o problema. Soluções simples são as que resolvem o problema. E aí ela apresentou esse projeto nas feiras científicas lá, de Abaetetuba e tal, ganhou. E foi realizar seu sonho de ir para Belém, porque a outra etapa era em Belém. Ela ganhou em Belém e foi apresentar seu projeto em Barcelona. Em Barcelona. Ela saiu da comunidade ribeirinha para ir para Barcelona. E ela vai coletando histórias incríveis. Ou talvez o auge dessa história é quando ela submete o projeto dela a um quadro do programa do Luciano Huck. E aí ela fala desse Matapi lá, tal, tudo mais. E ela é uma das ganhadoras, ganha acho que 20 mil reais.
e que é o suficiente lá para construir uma nova casa para os pais, depois ela consegue uma bolsa para a universidade. Então é isso, é esse tipo de transformação que a gente busca. Tem um outro aluno, e o professor Gilberto, assim, eu sempre brinco com ele, né? Que eu falo, quando eu vi essas histórias, eu achava que era um golpe de sorte. Você fala assim, o cara achou uma menina super talentosa e ela desenrolou e tal. Só que ele vai colecionando várias histórias dessas, né? Tem uma história de um outro menino chamado Washington, que ele também é a mesma coisa, né? Eu tô ali e quero resolver um problema. Qual é o problema? Poxa, no lanche da escola, eles moram no Pará e o Pará é açaí pra tudo quanto é lado, né? É a refeição deles, a refeição da escola tem muito açaí. E aí o açaí, ele gera muito caroço. É lixo e não pode ser utilizado. Então ficava acumulando os caroços de açaí. E ele falou, cara, o que é possível fazer com esse caroço de açaí? Ele começa a pesquisar e fazer várias coisas até que ele tritura o caroço do açaí, faz uma mistura com os componentes químicos lá e tal. Ele cria uma espécie de resina. E ele... esse caroço ele vira uma espécie tipo de um madeirite que é bem flexível. Flexível não, ele é bem leve e bem resistente. E aí ele vai, apresenta vários projetos, ganha feiras científicas e tudo mais. E negocia com uma indústria, faz negociações milionárias. Um garoto de 18 anos, no interior do Pará. Então, assim, é surreal. E tem várias histórias. Tem de outro garoto, aí eu não vou arriscar muito contar histórias, que chama Roberto Pantoja, que também começou a fazer um projeto. Eu sei que a partir desse projeto, o garoto montou uma startup que ganhou um projeto e que ele foi apresentar no Vale do Silício, do interior do Pará, para o Vale do Silício. Como é que o professor Gilberto faz isso? Será que ele tem o conhecimento de todas essas paradas? Ele é um mediador. Ele é um mediador, ele vai direcionando as pessoas. Não por acaso, as pessoas têm muito resultado com ele. Mas são os alunos que fazem. E ele media e vai colecionando histórias. Ele tem histórias infinitas, 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 infinitas. Só citei 3. Uma outra história parecida com essa história de feiras científicas foi quando eu tive a oportunidade de ir para Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. E aí lá também estava tendo uma grande feira e tal. Tem o professor Felipe que faz um trabalho maravilhoso lá também. E eu tive a oportunidade de ver a palestra de uma menina, uma mulher, né, já tem seus 20 e poucos anos, a Ekarine. E a mesma história. Queremos fazer feiras científicas, Ekarine e umas meninas querem participar. Por onde eu começo? Procure um problema. O problema que ela vê é que tem um cajueiro, né, na cidade, no quintal da avó e tudo mais. E caindo folha do cajueiro e virando um monte de lixo. O que eu vou fazer com as folhas do cajueiro para não virar lixo? Aí, enfim, todo um processo. Ela descobre que misturando com uma espécie de cola que a avó dela fazia de forma artesanal, ela conseguiu fazer uma espécie de... Ai, não sei, eu não vou... A palavra não é cumbuca, mas ela faz uns suportes, entendeu? E consegue fazer isso e consegue criar várias outras coisas com isso aí. Com esse projeto, ela vai apresentar na maior feira de ciências do Brasil, que é a Febrace. Primeira vez que ela viaja de avião. E no ano seguinte, ela apresenta um outro projeto que vai para a Febrace de novo. Ela ganha e vai para uma viagem internacional para participar da Intel ISEF nos Estados Unidos, que é a maior feira de ciências do mundo. E chega a ganhar prêmio lá. Não foi o prêmio de melhor, mas era um prêmio específico lá de... Não lembro o que era. E aí você vai vendo histórias lá em Mossoró de vários alunos. Eu fui para Intel ISEF, fui para Londres, fui para não sei aonde. Da escola pública. Para mim esse é o grande papel. Eu não consigo pensar em outro papel da escola
que não seja esse. Direcionar esses alunos de ensino médio, 15, 16, 17 anos, que desenvolvem coisas reais, resolvem problemas reais, mudam a sua vida, mudam a vida da sua família e mudam a vida da sociedade. Quando eu saí da faculdade, estudei, fiz vestibular, fiquei 5 anos na faculdade. Minha faculdade, na de 5, super bem conceituada. A sensação que eu tive de quando eu saí da universidade era que eu não sabia nada. E que não era capaz de desenvolver nada. Eu não era um aluno ruim. Eu não era um aluno excelente, não. Não vou mentir pra vocês, não. Mas eu não era um aluno ruim. Eu me formei em engenharia e não me sentia capaz, com conhecimento capaz de criar coisas capazes de resolver problemas das pessoas. E eles resolvem. Eles criaram coisas que são patenteáveis, que resolvem problemas e que vira produtos empreendedores. Porque eles aprenderam a fazer a pergunta certa. E aí, vem professor falar pra cima de mim que os meninos de hoje em dia não querem nada com nada. Que os meninos de hoje em dia só querem saber de celular, só quer saber de internet, de jogo de videogame. E aí eu vejo a história desses garotos, dessas garotas, lotando essas feiras científicas, criando coisa. Vejo alunos em Olimpíadas de Robótica fazendo coisa pra caramba, engajando, virando noite com projeto. Será que a culpa é do jovem? Será que esses jovens de hoje em dia não querem nada com nada? Ou será que existem formas da gente fazer diferente? Né? Então, eles têm muito mais recursos para fazer do que a gente tinha. E a gente vai vendo histórias fascinantes, só que a gente se prende nas histórias antigas. E agora eu te garanto uma coisa. Eu contei um monte de histórias aqui. Vocês acham, de coração, que esses alunos que tiveram esses resultados, eles obtiveram esse resultado nas aulas tradicionais deles? Sentadinho na carteirinha, enfileirada, vendo aula de 50 minutos? Se eu pudesse chutar, eu diria que não. Então, lógico, gente, eu não tô aqui pra botar o dedo na cara de ninguém e tal. Eu estou fazendo uma reflexão. Uma reflexão que o que é mais importante para cada professor é ele se questionar de todo o coração se ele já fez tudo que estava ao seu alcance. E não adianta você querer derrubar uma árvore usando um alicate. Porque aí vai ser essa história que a gente escuta de todos os professores. Meu Deus, eu trabalho muito, e é virando noite, é corrigindo isso e fazendo aquilo. Se tem uma coisa que professor não é preguiçoso. Não é. Cara, não é. Por isso que tem muita gente, caraca, eu pensei em ganhar mais. Mas a forma é pouco eficiente. Quando você direciona esses mediadores de sonhos, que realizam não só o sonho desses meninos, mas os sonhos de todas as outras pessoas, eles fazem as coisas de uma forma diferente. É toda essa história, esse blá blá blá, né, do aluno protagonista de verdade. De verdade. Não é groselinha. É de verdade. Então, enquanto a gente quiser... Tem uma história que que é de um cara que ele vai... existe um conjunto de lenhadores, né?
E esse cara chega nesse conjunto de lenhadores e tal, ele pergunta quem é o melhor lenhador aqui. Aí o cara fala assim, eu sou o melhor lenhador. E ele fala, quantas árvores você derruba por dia? O cara, eu derrubo 10 árvores. Ele, 10 árvores? Beleza, vou bater o seu recorde. Aí chega no primeiro dia, esse cara vai trabalha. Ele derruba 8 árvores. Aí ele, amanhã vai ser diferente. Aí ele trabalha o dobro. Trabalha. E aí chega uma hora até que o outro para e tal. Aí eles vão para um lugar específico com os colegas. E o outro continua trabalhando. Não, eu vou trabalhar. Ele derruba 6 árvores. Derrubou menos. Trabalhou mais, derrubou menos. No outro dia, ele, vou trabalhar o triplo. Chegou uma outra que os caras pararam. Voltou lá e o cara continuou derrubando as 10. Trabalhou menos, derrubou os 10. E aí ele foi ver, cara, como é que esse cara continua derrubando 10 árvores e tá trabalhando menos que eu? Ele descobriu que aquele momento em que ele parava, o outro cara tava afiando o machado. O machado do outro cara tava cego. Não adianta trabalhar mais. Não adianta, você tem que trabalhar certo. É por isso que é essa história de você fazer as perguntas certas para o seu aluno. Que é a hora que você vai otimizar, senão você sempre vai estar atolado. Sempre vai estar atolado. E vai ter pouco resultado. O exemplo é tipo assim, é que nem você vê mãe, né? Mãe é clássico com isso, né? O sonho da mãe é que a criança arrume o próprio quarto. Caralho, se meu filho arrumasse meu próprio quarto, eu não aguento mais. Tudo eu nessa casa. Quer que a criança arrume, que as crianças se comprometam para fazer as coisas. Então assim, no longo prazo a mãe quer que a criança arrume o quarto. Mas o que eu vejo, na maioria das mães, né? É que quando a criança arruma o quarto, o que ela vai fazer? Ela vai arrumar o quarto ruim. Ela não vai ter a mesma habilidade da mãe para arrumar o quarto. Lógico que não é uma criança, pelo amor de Deus. Não vai. Como diz a minha mãe, né? Arruma o quarto igual a minha cara. Você arrumou o seu quarto igual a sua cara. E aí, esses pais não têm paciência, essa mãe não tem paciência. O que ela vai fazer? É melhor arrumar logo. Ela vai e arruma. Ela conseguiu arrumar. E arrumou melhor que o filho. Mas no longo prazo, é sempre ela que vai arrumar porque o filho nunca aprendeu. Então assim, é a mesma coisa do processo para a gente ter aluno protagonista. Delegar e passar para os alunos é pedir que eles façam de uma forma ruim, de uma forma superficial, de uma forma que faz a gente pensar, eu faria melhor. É isso. Só que você tem que respeitar o processo, né? A gente quer, pensa na galinha dos ovos de ouro, né? A gente quer os ovos de ouro, mas o que a gente acaba fazendo, da mesma forma que a gente faz lá na história da galinha, é matar a galinha para ver se consegue tirar todos o ouro que está ali dentro. Então não adianta matar a galinha, né? E você nutrir a galinha é você trabalhar nesse processo de desapegar, de sair do controle, de confiar um pouco mais, de entender que às vezes as coisas vão piorar antes de melhorar, mas que é possível, escutando um pouco mais, entendendo um pouco mais as realidades deles e se dispondo a trabalhar nessa nova verdade. Que aí sim, você vai sair do ponto do professor tradicional para o mediador de sonhos. Ser capaz de direcionar cada um desses alunos a criar a sua própria história. Que são cidadãos que são capazes de construir, né, uma sociedade melhor. Que é o que a gente almeja. É simples. É simples. Mas não é fácil. Não é fácil, né? O que o Éder tá falando, né? Falar de autonomia do aluno é fácil. Mediar e oferecer recursos básicos para o processo é outra coisa. Sabe por quê que é difícil? Não é recurso. Não é, se eu tivesse a mesa, o computador e tal, isso é bom, isso ajuda. Não vou mentir que isso não ajuda, não.
mas é a gente desapegar do professor velho, do nosso eu de professor velho, e estar disposto a entrar numa nova jornada, que é muito dolorosa, mas que no longo prazo vale. Vale, eu acho que vale. Bom, é isso, né? Então vamos aos poucos, tijolinho por tijolinho, rumo a esse caminho, né? De nos tornarmos esses mediadores de sonhos, né? Olha que legal aqui a Anne Catarine tá falando que trabalha protagonismo dos alunos, mas muitas vezes eles acreditam que não são, né? Esse é o nosso papel. Acreditar mais neles do que eles mesmos acreditam. E eles só vão acreditar quando eles começarem a ter resultados. A gente também só começa a acreditar na gente quando a gente começa a ter resultado. E vai indo pelas bordas, né? Pessoal, o recado que eu queria dar para vocês era esse. Hoje a gente encerra a nossa última live de aquecimento da semana do Professor Mão na Massa 2.0. Então, por quê? Porque semana que vem, terça-feira, vai começar a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo do Professor Mão na Massa 2.0. Se você não se inscreveu, você tá de sacanagem, você tá de brincadeira na tomateira. Então, entra lá, ensinomaker.com.br/mão na massa. É só colocar seu e-mail, não custa nada, é gratuito. Alguém me perguntou aqui, durante a live no YouTube, se a Andréa Aguiar perguntou se as lives vai ter certificado. Essa live não tem certificado, não tem como, não tem o controle de quem vê essa live. Mas o curso vai ter certificado, tá? Então entrem lá, a gente vai ter muito conteúdo legal, então não perca tempo, se inscreve. Olha lá, a Jéssica falou que já está inscrita, legal demais. Vai ser diferente, pessoal que participou... Vocês estão ouvindo isso? Minha vizinha botou um pagodão altão aqui. Enfim. Quem participou da semana do Professor Mão na Massa, há 1 mês e meio atrás, queria dizer que é diferente. Eu tô aqui ralando para criar um material completamente novo, tá? Então não percam, chama todo mundo, né? Primeiro porque vai ser muito legal e depois porque e depois porque vai ser... Cara, quanto mais pessoas se chamar, quanto mais professores você tiver ao seu lado, você vai ter mais aliados para essa mudança. Porque, gente, essa mudança sozinho é bem mais difícil, beleza? Então a Erika é maravilhosa, tá aí também. Pois é, ó, a galera viu, né? Ouviu o pagodão aí. O sextou foi forte aqui, galera. Sextou foi forte. Pessoal, é isso aí. Uma excelente sexta pra todo mundo. Vou deixar minha vizinha aproveitar o pagode dela ali, beleza? E a gente se vê terça-feira na primeira aula da semana do Professor Mão na Massa 2.0, beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Tem resumo no Telegram agora, beleza? Valeu!